Boa noite. Mens sana in corpore sano, memento homo que apus exet pulverum reverteres. Todos nós temos um pouco dessa coisa de infância, esse latim, mas a mente tem que estar sempre sã em filosofia, com a religião e com essa espiritualidade que todos nós buscamos e melhorar cada dia mais. A pergunta é: por que sofremos? Por que sofremos? Correu, olhou no Google, doutora, por que pecamos? Não é não, gente. Está aqui nosso mestre, mas nos desenrolar esse momento, essa tensão, essa dúvida entre nós. Por que sofremos? Bem-aventurados os aflitos. As aflições da vida certamente são os desafios existenciais. E eles são a própria engrenagem, a seiva, o combustível que nos impele a sobraçar as dificuldades e a encontrar um sentido para a trajetória que viemos desenvolver. Mas não há um único sentido enfeixado numa síntese e que eu possa dizer, eu vim aqui exatamente para fazer isto. Embora eu perceba que a grande finalidade da vida sempre converge para um ponto, e eu percebo que eu sou levado intuitivamente pela vocação, por um instinto inato, eu termino me ambientando nos lugares como este que nos encontramos aqui. Há uma mão da vida que nos impele o coração em busca deste coração da vida, para rimarmos com o poeta. Nesta noite, nós diríamos que a porta estreita, essa porta difícil de ser ingressada, ela termina sendo exatamente os mecanismos do sofrimento. Jesus diz: no mundo só tereis aflições. Então a filosofia de Jesus perpassa exatamente esse caminho. Porque larga é a porta da perdição. Ai daqueles, entretanto, que por ela andam. Quanto mais breve puderes encontrar a porta das ovelhas, a porta estreita da entrada da nossa vida, mais nós seremos felizes no território da própria emoção. Apedrejar profetas e mais tarde erguer templos em sua memória tem sido a prática da humanidade durante eras. Hoje adoramos o Cristo, mas o Cristo encarnado, nós o crucificamos. A porta estreita de Jesus. Pai, afaste o cálice. É às 9 da manhã da sexta-feira da sua paixão. Pretérito em poucos dias no calendário judaico. Marcava o seu interrogatório perante Caifás. Por volta das 3 da tarde, ele expirava na cruz. Deus deu a ele a porta estreita. Como dissesse a ele: você que é o ramo verde terá que dar o testemunho. No final ele pede o perdão para a ignorância. À medida que nos libertamos da ignorância, nós saímos da porta larga da ignorância. À medida que nos aproximamos de uma visão de mundo, de servir, nós nos aproximamos da porta estreita. E então, quando Flávia Lentulus se encontra defronte de Jesus na cruz, certamente não encontraremos no versículo bíblico, e ela em desdobramento pergunta: Senhor, Senhor, por que, Senhor? Ele diz a ela: minha filha, prepara para herdar as claridades eternas do reino do meu Pai. Mas não te esqueças que no mundo é assim que todos nós deveremos viver, crucificados. E voltamos ao ponto: por que o sofrimento? Porque a cruz.
Por que não a vitória de todas as coisas? Por que não uma vida como Matusalém, de 800, 900 anos? Por que a fatalidade da morte, que está publicada em edital? Por que sermos como prisioneiros americanos aguardando esta execução? Por que este saber que vai morrer, que é terrível? E por que tragar o cálice das dores, das coisas da vida? Vamos encontrar dentro desses mecanismos todos o próprio impulso voltando ao ponto de ignição. Esta é a razão. Eu tenho um motivo para viver, porque eu quero sobraçar a cruz. E não é a cruz dos cravos, 74 quilos aproximadamente aquela trave. Ela é simbólica. Ele exangue depois das 39 chibatadas. Hemorrágico, morre um pouco antes dos ladrões. Mas o Pai quase sempre nos dá o cálice. Ele quase sempre nos dá aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós gostaríamos de ter. E nós todos, certamente, condenados à morte, vamos morrer. Talvez numa enfermaria de hospital, numa unidade de terapia intensiva, com os braços abertos, amarrados na cama para nos bater e tirar as estruturas de respiração. Que assim não seja, que a gente possa morrer tranquilo, né? Sem muito sofrimento. Alguém me dizia, eu quero morrer rápido. Sim, se a gente merecesse, né? Porque Jesus, entre as 9 e as 3 da tarde, ele tem a grande aflição. E às vezes nós vamos passar alguns dias tratando de uma doença terrível, em que a quimioterapia, hoje, graças a Deus, cura a maioria do câncer, né? Não sabemos como será. Mas nós vivemos intensamente dizendo, eu estou aqui para enfrentar. Eu sei que a minha vida é marcada dentro deste processo. E há uma lógica, e ainda bem que esta jornada vai terminar. Porque a jornada é encantadora. Mas depois que nós realizamos os grandes sonhos e começamos a cansar, dizia minha mãe aos 88, agora à tarde, na ligação. Cheguei em casa, estou me sentindo novamente só. Acabou de sair de um processo de pulmonar, sofreu antibiótico. E então ela diz, é tão bom viver, mas eu também já não sei se compensa tanto viver. Disse, compensa. Agora ela está novamente retomando e dizendo, eu quero viver. E por que queremos viver? Um sentido existencial. Ela quer viver até chegar ao Natal deste ano, porque ela faz aniversário um dia antes. Eu quero viver porque eu quero enfrentar um grande processo na justiça, em que eu estou labutando como profissional do direito, para judicar no caso. Quando acabar este processo, eu vou realizar a missão se eu sobreviver? Se primeiro não me levarem, não é? Estou falando sério aqui. Dependendo da intensidade da demanda, você não sabe se ainda vai estar aqui na próxima palestra. Que assim não seja, não é? Eu quero viver, porque ainda quero ver o filho que ainda falta formar, a filha. Você quer viver porque quer ver o seu neto nascer. Ou porque você é a própria filha que está aqui, que gostaria de se encontrar com o príncipe encantado na noite nupcial, se assim o for. Ou você quer viver porque você quer continuar mandando os donativos para Nápoles, a Célia, que manda as coisas, e eu sou médio de transporte dos enxovais. O que vocês fazem aqui? Tem aquela moça cadeirante que trabalha. Ele quer viver porque a obra do pai, a obra do filho, há mais de 20 anos lá com vocês no bairro da Vitória. Porque tem a empresa, porque tem o seu negócio. Então nós temos um sentido de viver. E este sentido de viver vai lentamente me levando para a porta estreita. E o ato de existir será marcado a cada piquete com um novo desafio. Esta é a resposta do nosso amigo, que filosoficamente me abordou ali. Ele deu a resposta lá no que dizer aqui. Por que sofremos? Você já pensou se nós vivêssemos aqui como um prisioneiro, numa cela, sem ter nada que fazer, nem ter que preocupar com nada, só no dia que
esperando que um dia acabe a pena que ele tem que cumprir. Nos mandaram para viver aqui menos de um século, ou quase um século. E eu ficar aqui sem ter problema nenhum, sem ter nada que fazer, sem ter que enfrentar dificuldades, seríamos como prisioneiros. O tédio. Eu pediria à guarda da cadeia para me deixar varrer o quintal, o pátio da cadeia. Porque o que é mais insuportável é não ter o que fazer. E esse não querer ter o que fazer não depende ou de fazer de você ter possibilidade física de fazer. Porque enquanto houver a mente ou um dedo pequeno que possa se mover, Stephen Hawking, eu serei capaz de fazer algo para alguém, e na era tecnológica, capaz de apertar o dedo e dar uma ordem no celular, mandar uma mensagem e pedir que alguém faça aquilo que eu já posso fazer, às vezes, no platô da existência. Quando já paguei as contas todas, os filhos estão criados, já estamos acabando de criar netos às vezes, e o filho já grande, a gente quer ajudar, dar um empurrão, teremos sempre um sentido. Essa é a grande lógica que Viktor Frankl descobre quando ele sai do campo de concentração. Um dos 4, um deles da Dachau, ele tem as grandes reflexões, e ele disse: eu sobrevivi porque eu fui capaz de criar sentidos existenciais. Eu acho que essa exposição nós tratamos dela outrora aqui, mas hoje nós gostaríamos de adentrar mais precisamente esses aspectos da porta estreita. Porque quem é que resolve alguma coisa que não seja enfrentando dificuldades? Ou nós enfrentamos, ou não teremos a satisfação de realizar. Eu só conheço o sabor da luz porque se apagar fica escuro. Eu estou no mundo de contrastes. E essa filosofia de Jesus na cruz. A realização da vida é uma cruz. E essa cruz traz a alegria. Na Divina Comédia, uma obra clássica da literatura italiana, Dante Alighieri imagina as 3 esferas da evolução humana depois, pelos reinos após a morte. Ele vai dizer que nós, inicialmente, seremos candidatos a viver nos infernos, no Malebolge, onde ele descreve uma forna dentro de uma cratera, um iante imenso, e muitos ele coloca naquele inferno. Outros melhores ele coloca no purgatório, que são as escarpas montanhosas que começam a aparecer depois que o fosso termina o seu buraco. É uma imaginação geográfica até. Mas depois de subir o monte é que se chega no céu, depois do purgatório da subida. Nos céus ele vai se encontrar com o grande amor da sua vida. O seu amor platônico, Beatrice Portinari. Ela era tão perfeita, Platão diria, né? De tão perfeita ela nem poderia existir na realidade de uma convivência com ele. É tanto que ela nunca foi namorada dele, era casada com outra pessoa, mas ele a amou desde os primeiros laivos da juventude. E então o céu para ele era encontrar na beatitude com essa realização intensa. E eu me lembrei de Gibran. O que é o amor de Dante com Beatriz? O que é o amor que nós tivemos ou temos com os pares afetivos que tivemos, que elegemos ou que não temos mais, mas que convivemos ou não? O que é o amor na realização a 2, na polaridade do ser humano? E a minha sobrinha me dizia assim: olha, na verdade é uma proposta de você dizer, eu me proponho a viver esta realidade, que não é nada da Divina Comédia de Dante. Não encontraremos Beatrice Portinari e ela não encontrará o príncipe. Nós encontraremos uma realidade. É uma coisa de Gibran. É você entender que o amor vai vos moer até a extrema brancura. Ele vai vos amassar até vos tornar maleável. Ele vai vos peneirar para libertar-vos das palhas. Ele vai vos moer até a extrema brancura. E depois ele vai vos levar ao fogo sagrado do banquete divino, para vos transformar no pão da festa de Deus.
É isso que nós nos tornamos no final, não? Depois que terminamos essa jornada de amor, passando pelos infernos da jornada, pelos purgatórios das contas pagas, e no final nós dizemos, a obra está pronta, e olhamos um para o outro, ou olhamos para o meio familiar de um modo geral, e dizemos, agora é hora de enxergar o sol que lentamente vai declinando para o crepúsculo, caindo brilhantemente como o sol, se pondo, mas caindo com brilho. Aí um companheiro de magistratura diz, coragem, homem, você que vai enfrentar este processo, trabalhar nesse caso, porque você não é espírito. Eu disse, pois é, ué, você está com medo de morrer? Eu disse, não, estou com medo de me deixarem capengando na jornada. Disse, mas você não morre? Eu falei, sim, a doutrina espírita matou a morte. E descobri que é o desafio que me chama a viver e a buscar. Quando nós temos a maturidade para perceber, como Victor Frankl no exílio da Ilha de Guernsey, ele diz, eu entendo que a vida é um exílio, exílio vita est. Eu estou aqui, não sou daqui, eu terei que voltar. Eu vou continuar vivo, ninguém poderá me matar. Eu terei os cuidados necessários que a prudência, a cautela me chama. Eu terei atitudes que contribuam para que eu possa seguir um caminho, mas o caminho me chama sempre para a porta estreita. E essa porta estreita, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, dizia Jesus. E espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que nela entram. Poucos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Alguém me dizia, mas quem é que consegue entrar nessa porta estreita? Eu disse, meu amigo, nós já estamos caminhando para a entrada na porta estreita todos os dias, com tanta coisa que a gente resolve nessa vida, e alegres porque temos problemas para resolver, que senão a gente morreria de tédio, voltando ao ponto. Nós já estamos aqui, meio que encurralados nesta vida, né? Buscando a entrada no aprisco das ovelhas, sob o cajado do pastor Jesus. Mas Jesus fala que quem não conseguir chegar a entrar nesta porta estreita, no caminho das provações, ele será condenado no dia do juízo aos infernos, onde haverá choro e ranger de dentes. Aí nós ficamos pensando assim, não é? Olho por olho, dente por dente, porque se nós não entrarmos na porta certa, nós vamos ser punidos com os infernos eternos. Certamente é uma linguagem profética de um homem que usava uma colocação de efeito para falar a pessoas ignorantes, e com a linguagem de um profeta, ele admoestava com a severidade como eram os profetas vaticinadores do Antigo Testamento. Com algumas frases de efeito forte. Mas imagina que, se nós não conseguirmos entrar na porta estreita, 100%, nesta vida, por uma pena eterna, nós pagaremos uma existência temporária de menos de 100 anos? Vamos eternamente para as hienas infernais. O raciocínio, certamente, não é de um homem que pregou o amor e o perdão 70 vezes 7 vezes. Numa vida, ninguém dá conta. É para justificar a incapacidade? Não. É que Deus nos deu um tempo pequeno para a gente se tornar anjo numa existência. Mas tanto quanto eu puder domar as inclinações, as más tendências, tanto quanto eu puder me disciplinar, tanto quanto eu puder buscar os caminhos que deixem essa largueza das aventuras que não nos traz a satisfação, porque são água saloba que não mata a sede. Quanto mais rápido eu puder chegar à conclusão de que o vício não leva à satisfação que se buscava, mas antes ele te traz a solidão, a escravidão, a dependência e detona o seu sistema nervoso central primeiramente para acabar com o restante em breve. Lentamente eu percebo que é muito melhor viver uma vida digna de ser vivida do que uma vida cheia de culpas. Porque tudo aquilo que eu faço e percebo que não é correto, eu gero um complexo de culpa automaticamente, porque nós todos temos um chip da memória divina engastado no nosso psiquismo. Nós sabemos o que é censurável quando tomamos atitude. Kardec diz no Céu e Inferno
Quanto mais rápido eu descobrir este caminho, eu sairei do sofrimento. Então já temos uma causa de diminuição de sofrimento. É procurar o caminho que vá dar a frutificação, que não serão os cardos que se colhem naqueles caminhos onde tenhamos semeado espinhos. E descobrimos mais cedo que não será possível numa só vida entrar definitivamente nesse reino dos céus por essa porta estreita. Porque esse reino dos céus está, antes de tudo, dentro de nós. Como eu estou carregando a mochila de Deus nas costas, com o chip, com todo o computador dando os comandos na mochila, né? Eu então percebo que não dá tempo. Então eu digo para mim mesmo, certamente eu terei a oportunidade de voltar aqui. A reencarnação é necessária. Não é possível que o Deus criador do sistema gravitacional do universo vai me mandar para o inferno, ele que me fez simples e ignorante, me colocou para aprender tudo aqui. E agora eu não dei conta de aprender num século, ele me manda para o inferno, não é? Porque a porta estreita é muito estreita, às vezes, para se atingir a angelitude. Então Kardec vai anotar esta parte evangélica, colocando essa observação para nós nesta noite. Por-vos-ei a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. É uma linguagem profética, não é? O estado da humanidade terrena, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Isso é uma constatação civilizatória. Não é achismo da doutrina espírita. Ou aqui predomina o bem? As notícias de TV são 90% de coisa triste, né? Porque diariamente nós somos os atores no palco da vida de coisas tristes, né? Quando você vê uma noticiazinha de alguma coisa boa, é aqui e ali, não é? Aliás, o bem calça sandálias e desaparece nas ruas a caminho do bairro da Vitória. Ninguém nem sabe desse trabalho de mais de 20 anos, né? Ou já foi uma rede de TV mostrar? De repente um jornal já apareceu por ali, não é? Então, nós estamos num mundo em que o mal predomina. Estamos num mundo onde a tristeza é maior do que a alegria. Tem muita gente dizendo que ao aceitar Jesus, você tem uma vida de prosperidade, você vai ser curado e você vai ganhar muito mais do que você tem. Os espíritas estão a dizer, Jesus é tão bom, que ele diz assim, quem faz a vontade do Pai não é quem me pede. É quem pega a criatura à margem do caminho, coloca na montaria, entrega na estalagem e paga a conta para tratar do doente que não podia pagar, que estava abandonado à beira do caminho. Que Jesus é o nosso. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, estender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto, diz Kardec. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas? Suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Meu amigo me diz, o sofrimento tem muito a ver em existências passadas. Ele me disse lá dentro. Se nós estamos no processo de aprendizado, buscando esta porta, nós viemos já nessa trajetória, não só nesta vida, não é? A gente já vem peregrinando aí, nesses mistérios peregrinos dos destinos que nos mandam renascer. Diz Castro Alves, Ultratumba, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade a verdade das verdades, ou as verdades da verdade, em busca de paz e amor, e em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. O que é a verdade, quid veritas? Indagava o procurador a Jesus. Jesus havia dito antes, né, durante o seu messianato, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas alguém disse que a verdade no mundo de hoje é um espelho que caiu do céu e despedaçou. Cada um pegou um pedaço e diz que é dono da verdade.
quando juntar todos os fragmentos do espelho, nós percebemos que estávamos buscando as verdades da verdade e que encontraremos certamente à medida que adquirirmos consciência, porque essa porta tão estreita, se a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte, é tão estreita a porta, e se eu não entrar, não tem outra chance, eu vou morrer nos infernos eternos, que a geografia astronômica não encontra localização. E eu termino. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundidade e toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Devo encerrar concitando os companheiros a nesse poema da vida e na harmonia do teclado que nos embevece quando chega aqui, recordarmos que nós somos libertos das grandes trancas da jornada dos séculos que nos antecederam. Quando Emmanuel aparece para Chico, ele diz: Chico, os nossos espíritos estão ligados pelos laços mais profundos do amor. E as nossas jornadas estão fincadas na noite profunda dos séculos. Você topa ter disciplina, disciplina e disciplina para trabalhar? Nós diríamos com Jesus: será que nós queremos compreender que nos encontramos nesse ato da jornada e que ele nos separa dos céus como a cruz do Cristo, no hífen de luz está pairando sobre a terra e também não está no céu, mas aponta os céus. E que nós façamos desse evangelho da vida este poema de querer viver a cada dia buscando um sentido, criando a cada hora um momento específico como finalidade, mas sabendo que a coluna dorsal da trajetória foi desenhada nas câmaras de reencarnação. Eu vim para ser quem eu sou. Eu sou exatamente porque fui. E não existe acaso nenhum cabelo que caia da cabeça, um fio, sem que esteja dentro da programação, embora ela não seja fatalista na visão kármica. Ela nos aponta uma direção de inclinação e de tendência que nos chama a ser aquilo que viemos ser. E então, quando o amor vos chamar, seguiu. Embora os seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando o amor vos falar, acreditai nele, embora a sua voz possa despedaçar os vossos sonhos, como o vento norte devasta o jardim. Todavia, se procurardes na vida apenas a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis a vossa nudez e abandonasseis a ira do amor, para entrardes no mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor não tem outro desejo senão o de atingir a sua plenitude. Se contudo amardes e precisardes ter desejos, sejam estes os vossos desejos. De vos diluirdes no amor e serdes como o riacho que canta a sua melodia para a noite, de conhecerdes a dor, de sentir ternura demasiada e de ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor, de acordardes na aurora com o coração alado e agradecerdes por um novo dia de amor, de descansardes ao meio-dia e meditardes sobre o êxtase do amor. E ela me dizia: nós não temos mais a energia dos 15 anos. Eu dizia: mas nós podemos descansar ao meio-dia e meditar sobre o êxtase do amor. Nós já temos a tranquilidade. Quem está com 15 ainda vai ter que andar até aqui. Então, quando a gente olha para trás e diz: caramba, que saudade da juventude, a gente diz que saudade aliviada,
porque voltar a viver tudo que eu vivi até aqui, por uma juventude em flor que dura poucos anos. Dos 12 aos 21, acaba a adolescência. E tem gente que a adolescência dura um pouco mais. Depois, os desafios para encontrar o primeiro emprego. Depois, o sonho, o encanto, a família, quem vai tê-la, os filhos. Depois, viver para eles. Quando percebemos, já estamos no momento de dizer: queremos agora voltar à casa à noite, com gratidão. E adormecer com uma prece no coração para todos os bem-amados que conosco trajetaram. E nos lábios, uma canção de bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos do mundo, os aflitos do amor, os aflitos do trabalho, os aflitos de criar um filho, os aflitos da empresa, do seu negócio, os aflitos que vestem a roupa para ir trabalhar e voltar a casa à noite com gratidão. Aqueles que viveram para servir, mesmo que não sabendo, o foram. Aqueles que têm uma casa e um carro para se transportar, para viver, que na verdade é apenas a residência para que eu possa descansar e no outro dia eu voltar a trabalhar. Ou aqueles que podem descansar na aposentadoria e fazer da casa um escritório para as grandes contribuições nas obras sociais. Eu termino, uma pessoa me adicionou no Instagram e eu disse: obrigado por me adicionar. Você mora em Goiânia? A pessoa disse: sim. Por que você me pergunta? Sim, porque a pessoa me adicionou, eu não conheço, eu quero saber. Ela disse: eu estou procurando pessoas numa rede social que possam ter comprometimento com atividades sociais. Eu disse: mas que novidade, uma moça bonita. Procurando, ela disse: eu te adicionei porque eu vi que você estava na associação Ticleobaldo nos que segue. Todo mundo, né? Eu disse: você vai achar muitos centros além da associação Ticleobaldo, né? Então nós procuramos também um trabalho social. Porque Jesus continua esperando nos quarteirões aqueles que possam sair com os baldes d'água para apagar o fogo dos incêndios até que o bombeiro chega. Aqueles que possam trazer as varas de pescar para aqueles que não têm emprego, não têm oportunidade, não têm educação e que são jogados nas periferias, onde mais 60% da população habita nas grandes cidades. Desde a Roma Antiga não se resolveu o problema dos pobres. Para que um dia os pobres recebam as varas de pescar em condições de trabalhar, a gente vai levando a contribuição dos espíritas. Como dizia Teresa de Calcutá, a minha tarefa é não deixar que 800 milhões de habitantes do meu país, do Paquistão e da Índia, morram à fome no meu tempo. Certamente não socorrerei nem 1/1000 deles, não é? Mas aqueles que se encontram aqui, nessas casas mal estruturadas de barracões em torno da rua, por onde transitam doentes à procura de um pedaço de alimento, estes representam a porção que eu posso contribuir. Até que o senhor que está perguntando por que eu mantenho esse monte de gente sem o que fazer, possa trazer o que essas pessoas querem fazer. Ninguém quer receber esmola. Recebe porque estou passando fome, necessitando, né? Alguém dizia: eu não vou na Avenida Goiás, não. Nós estamos mantendo aquelas pessoas doentes, drogados ali. E por que o poder público não tirou aquelas pessoas de lá depois de 30 anos que eu estou em Goiás? Eles continuam do mesmo jeito. E por que é que Jesus está num quarteirão adiante e um outro acima e não desce para socorrer essa criatura à margem do caminho? E os espíritas ou outros que levam a colaboração para aquelas criaturas de um alimento, de uma quentinha, de uma sopa, é que estão mantendo eles ali? Por que as pessoas não são resgatadas por quem deveria resgatá-los? Alguém me dizia: estou trazendo uma cesta no núcleo Casa de Jesus em Anápolis. Eu disse: que bom, o senhor trouxe uma cesta aqui? Sim. Ele disse: mas o senhor tem que cuidar em dar a vara e não o peixe. Eu falei: mas o senhor desceu de uma organização religiosa que está um quarteirão daqui? Eu nunca vi o senhor vir aqui ajudar um pobre. E há 20 anos que eu estou em Anápolis, vocês não vieram dar a vara de pescar para esse povo que continua passando necessidade aqui? Qual é a doutrina de Jesus que nós queremos? Que Ele nos abençoe nas convicções mais profundas. Pedir a Deus e agradecer a Deus é fácil, mas viver de um modo tal que Deus possa acreditar em nós é o grande desafio que o Espiritismo nos lança.
que a crente em Deus tem demais. Agora, em gente que Deus possa acreditar, não é? E como eu sou dos que terminam e não terminam, eu vou terminar agora sim. Alguém me telefonava e me dizia, é um pastor evangélico, eu disse, pô, que bom, o senhor leva o nome de Jesus. Eu queria conversar uma coisa com você sobre um detalhe de um amigo meu. E eu disse, o que ele quer conversar comigo, né? Porque me trouxe certa vez muita filosofia e eu admirei a filosofia dele. Eu ia perguntar para ele, o senhor está pedindo para eu organizar alguma coisa para alguém, certamente, né? Ou o senhor está me convidando para ajudar alguém que precisa? Não, é sobre um amigo meu que está com um problema. Que problema? Um problema que exige influência de alguém para ajudar a resolver o problema do amigo? Será que a influência é dar uma cesta básica? Nós estamos juntos, né? Ou a influência de exercício da magistratura? Aqui não. Então, que Jesus é esse que transforma as pessoas por aí? Qual o nosso Jesus? Que Deus nos abençoe. Obrigado.